pessoal, nós vamos fazer a visita aqui na mina do Jeje, a mina desativada de extração de ouro. Vou tentar gravar para vocês aqui o passeio. Hoje eu trouxe meus alunos lá de Juiz de Fora, os alunos de mineralogia e de tratamento de minérios, para visitar aqui. Bom dia! Bom dia! Para quem já almoçou, boa tarde! Serei tarde. o guia de vocês. Qualquer dúvida pode me interromper e perguntar. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é a temperatura. Notem que aqui dentro está uma temperatura agradável que está em torno dos 17, 18 graus. Isso é devido a esse tipo de rocha. Essa é uma rocha porosa que absorve a água do solo. Então, se vocês olharem para o teto, poderão ver pequenos brilhos. Esses pequenos brilhos são pequenas gotículas de água, que vai sempre manter essa temperatura. Então, toda a estrutura vai estar sempre nessa temperatura, além de outras galerias como essa na cidade. Século XVIII, início das escavações aqui. Naquela época ainda não existia energia elétrica, então toda a iluminação era feita à base de lamparinas. Pequenas lamparinas que eram deixadas nesses buracos na parede. E para manter a chama das lamparinas acesa se usava óleo de baleia, pois o óleo de baleia ele queima por mais tempo. Só que quando esse óleo ele queima, ele gera bastante fumaça. É uma fumaça tóxica que não dá para ficar respirando por muito tempo. Então eles tinham em torno mais ou menos de 1 hora, dependendo do tamanho da escavação, até o ar ficar completamente poluído. E para fazer o controle desse ar, se traziam passarinhos, pequenos passarinhos em gaiolas, que era deixado no ponto mais fundo já escavado. Ali ficam escravizados só para vigiar esse passarinho, pois o passarinho, por ser menor, por ter órgãos menores, sente o efeito do ar acabando mais rápido. Então assim que ele começa a tontear e às vezes até morrer, é sinal que o ar está acabando e todos têm que sair. Então esse escravizado manda todo mundo sair, enquanto o último que sai vem apagando as lamparinas. Porque se elas continuam acesas, continua gerando fumaça e não dá para voltar para trabalhar. Então temos duas expressões que usamos nos dias de hoje. Olha o passarinho, quando vamos tirar a fotografia, que vem desse rapaz que ficava ali só para vigiar o passarinho. E o último que sair, apaga as luzes. Nesse outro lado vamos ter 2 cortes na parede que formam uma bancada, mas aí para trás. Essa bancada era usada para deixar as ferramentas no final do trabalho. O escravizado não tinha permissão para sair portando essas ferramentas, pois eles poderiam usar como armas. Apesar dos portugueses possuírem armas de fogo, é aquela espingarda que você atira e tem que recarregar para atirar novamente. Nesse meio tempo, devido ao grande número de escravizados comparado ao número de portugueses, se esses escravizados usassem as ferramentas, eles poderiam fazer o motim. Então, todo dia, acabe-se o serviço, deixa as ferramentas, sai lá para fora. Lá fora recebe a recompensa de acordo com o que produziram no dia. Eles tinham uma meta. 20 gramas de ouro por dia. Conseguiu cumprir essa meta, recebe a recompensa completa, uma tigela inteira de comida. Não conseguiu essa meta de 20 gramas, meia tigela. Então, é tudo funcionário de meia tigela. E se não conseguiu ouro nenhum, não come nada. Não vale nem o prato que come. As expressões que usamos que vêm dessa época. Então aqui eles não apanhavam, eles trabalhavam para ter o que comer, pois se eles apanhassem, eles não teriam forças para trabalhar. Parece até pouco, 20 gramas de ouro para um grupo inteiro conseguir. Mas tem que ter em mente que para conseguir de 3 a 5 gramas de ouro, é necessário retirar 1 tonelada inteira de terra. Então para 20 gramas, 4 a 5 toneladas por dia, dando um total de 20 horas de trabalho para conseguir cumprir essa meta. Pois o ouro na mina não é aquele ouro em pedras ou pepitas, ele é em pó e não dá para enxergar ele na natureza, pois ele vai estar misturado ao minério de ferro e à terra, e ele não vai brilhar. Com isso, fica muito difícil de encontrar, mesmo o ouro estando em toda a parte. Por isso, na verdade, eles procuravam não o ouro em si, eles procuravam os veios de quartzo. O quartzo é um cristal duro, rígido, impermeável, que não absorve a água. Então, assim que a água vem passando pelos minérios de ferro, empurrando o ouro para baixo, quando o ouro chega no quartzo, ali ele vai ficar. Então, se você acha o quartzo, você vai achar uma grande concentração de ouro, reduzindo aquele tempo de trabalho que seria de 20 horas para conseguir 20 gramas, reduz para 10 a 12 horas. Então, toda a escavação vai ser sempre seguindo esses veios de quartzo.
Alguma dúvida? Bom, agora a parede ela começa a ficar mais argilosa, tendo essa tonalidade amarelo, que é o amarelo ocre ou ocre de Vila Rica. Mas embaixo uma tonalidade vermelha, que é o vermelho terracota. Eles raspam essa argila e misturam óleo de baleia para produzir tintas. Tintas a óleo, que era tanto usada em obras de arte, monumentos e também nos acabamentos de casas e igrejas da época. Então eles aproveitavam tudo que tinha aqui dentro. E as mulheres também usavam, elas passavam essa argila na pele para produzir maquiagem. Era a Mary Kay do século XVIII. Isso é para vocês terem em mente, que apesar do foco ser o ouro, eles vão aproveitar tudo que tem nas minas. Podemos continuar. Eu não vou ter que me preocupar aqui com a cabeça. E para achar o ouro, os veios de quartzo, que são esses cristais na parede. Então vão sempre seguir esses veios. Ai, falei agora. Agora pode começar. Só cuidado do colchão, que ele é um pouco irregular. E a cabeça, né? Eu vou. Imagina carregar aqui quilos e mais quilos de minério. Aí uma pedra mais à mostra do quartzo. O quartzo da região é o quartzo branco. Então vamos seguir esses quartos para poder achar uma concentração maior deles. Deve ser para guardar também. E o que? Pra dar uma sentadinha? Pra dar uma descansada. É, deve ser onde toma conta do espaço. Ai, gente. Agora eu vou pedir para vocês olharem esse túnel, continuar me seguindo para eu poder explicar para vocês. Bem íngreme, né? Coitado dos moços, tá carregando pro lado certo. Aqui é mais alto. É, Chique. olha só. Bom, esse túnel que acabamos de passar por ele, nele tem uma queda de 50 metros de profundidade, o que equivale a um prédio de 16, 17 andares de altura. Não é feito passeio ali devido ao risco de queda. Se escorregar e cair lá embaixo, a chance de sobreviver é mínima. E se sobreviver um resgate adequado, que seria um resgate com marca, é muito difícil. Então ali os bombeiros que vieram para fazer a vistoria da mina, para saber se poderia receber visitante, eles desceram lá embaixo, encontraram uma outra estrutura como essa, que possivelmente vai ter uma saída mais ao fundo, num rio. Não fizeram a exploração completa porque eles não iam deixar o acesso de pessoas ali. Acredita-se que aquele túnel foi feito para ajudar tanto na circulação de ar quanto no escoamento de água. Nesse tipo de escavação em montanhas ou em serra, que é no nosso caso, se você escava em linha reta, você sempre vai para o ponto mais fundo da montanha, achando assim lençol freático, uma nascente de água. E se perfurar, vai inundar toda a estrutura. Para que isso não aconteça, se escava subindo. Se vocês notarem, nós estamos subindo. Com isso, a gravidade vai fazer todo esse processo de escoamento. E para ajudar a vazão da água a ser maior e ela não fique numa altura que atrapalhe o serviço, faça-se esses túneis. Acredita também que não foi para a exploração de ouro devido ao fato que o veio de quartzo continua seguindo em frente. Então eles sempre vão seguir esses veios de quartzo, esses riscos brancos na parede. Agora eu vou pedir para vocês olharem para trás, dê uma boa observada em todo o caminho que percorremos, em todo o entorno. Notem que não tem nenhuma estrutura de madeira, como colunas ou vigas para sustentar essa rocha de pé.
Isso é devido ao fato que eu falei para vocês. Essa rocha é porosa, absorve a água do solo. Naquela época, no século XVIII, ainda não tinha o início da cidade aqui em cima. Com isso, o solo recebia a água da chuva diretamente, vivendo sempre encharcado. Aqui dentro vivia cheio de goteiras. E também tinha água do lençol freático escorrendo nos pés. Então, uma estrutura de madeira iria apodrecer muito rápido e não iria suportar o peso e tudo iria desmoronar. Mas então, por que não desmorona, se não tem nada segurando essa estrutura? Não sei se vocês repararam, mas estamos fazendo zigue-zagues. Esses zigue-zagues formam colunas de sustentação com a própria rocha, não precisando então de uma estrutura de madeira. E essas colunas também têm esse formato meio oval, parecendo que tivesse uma barriga. Não sei se vocês já fizeram o teste do ovo, de tentar esmagar o ovo pelas extremidades. Ele não vai esmagar, ele vai transmitir o peso para as laterais, mantendo ali um recheio intacto. A mesma coisa com essas colunas, além também desse teto, que tem esse formato arqueado que é chamado de arco geodésio. Esse tipo de arquitetura vem desde o Egito Antigo e aperfeiçoado principalmente na Roma Antiga, onde eles fazem aquelas pontes e os arquedutos sem usar o cimento. É um bloco encaixado no outro nesse tipo de curvatura. E ele é até usado até hoje nos túneis de metrô, por exemplo. Sempre quando vão fazer um túnel que tenha que suportar muito peso, se faz esse arqueamento. Por isso, a escolha específica do povo africano para vir para cá. Não por eles serem fortes e selvagens, como é passado para a gente, mas sim por serem fortes e terem esse conhecimento. Há registro de extração de ouro no continente africano desde 3.000 anos antes de Cristo. Então, totalizando hoje 5.000 anos de conhecimento. E é aquele conhecimento empírico, passado de geração para geração, de pai para filho, de avô para neto. Então, para fazer essa estrutura, só pessoas com conhecimento. E para escavar lá para cima, eles não escavam de baixo para cima. É sempre subir lá em cima, não achando o lençol freático, volta a descer a terra. Alguma dúvida? Eu só vou aguardar o grupo que está vindo, vou conferir se eles estão vindo para a gente poder continuar. Maquinário. E com isso iria destruir a cidade. E a cidade ela é patrimônio, ela é tombada pelo patrimônio. Então, por isso que não tem a extração de ouro na cidade. Mas na redondeza, nos distritos principalmente, ainda tem a extração de minério de ferro. Que hoje é feito por empresas como Vale, Samarco, entre outras. Então, mesmo assim, ainda é retirado o ouro. Daquelas 900 toneladas que foi retirada num período de 100 anos, hoje em dia acredita-se que é possível retirar essa mesma quantidade em 2 anos usando esses maquinários. Então, parte desse minério que sai lá para fora, ainda sai bastante ouro. Só que não é dito pra gente. Agora é só aguardar mais um pouquinho. Eles estão demorando. Qual é o seu nome? Adriano. Ô Adriano, essa mina que tem na sua casa, você de curiosidade entrou para dar uma... Eu entrei no início, no começo dela, porque ela tem um diferencial dessa, porque ela começa diretamente no salão, num salão. Essa a gente percorre um túnel para chegar num salão que a gente vai ir ali mais à frente. Então A de lá de casa tem um salão no início, aí vem outros túneis que vai encontrar outros salões. E aí, você não... a de lá de casa, digamos, a concentração maior de quartos já tinha logo no início. Aí eu só explorei esse salão, mas nos anos 90 foi um geólogo lá que explorou ela toda, encontrou até um lago lá dentro. E ela deve ter 1 quilômetro de extensão, em média, mais ou menos. Você já leu aquele livro do Júlio Verne? Viagem ao Centro da Terra? Aqui, normalmente, as crianças já nascem brincando nas minas. E pra mim, eu me senti o Batman. Com uma caverna em casa. Tem uma caverna particular. Nessa deve ter sido muito divertido. Nessa daqui, especificamente, meus tios brincavam aqui. Aqui era tampado a entrada e não tinha essa mangueira fazendo essa extração da água. Então aqui vivia alagado. Aí eles vinham nadar aqui. E para iluminar, colocavam uma vela num prato e só ia nadando e empurrando. Meu Deus do céu, criança. Não tem noção. Essa é a nossa infância aqui na região.
Deve ser uma infância muito boa. Sim, fora as lendas que tinha. Por exemplo, na mina de lá de casa, a gente acreditava que tinha um esqueleto de capuz, de chapéu, na verdade, capotão, fumando dentro da mina. Então, quando alguém falava que via, todo mundo viu e saía correndo. E na verdade tinha nada, Tinha né? nada. Tinha nada, mas todo mundo viu. Todo mundo viu. Era só pra fazer vocês saírem. Criança enxerga as Não, você falar com uma criança que tem alguma coisa ali, ela vai ver. Só retornar um pouquinho, que hoje eles estão gostando do passeio lá, deve estar escavando ouro. O João deve estar... Só lembrando, Fazendo se isso. achar ouro, o quinto tem que deixar pra nós lá. Vai. Já deixou na entrada. Eu queria enganar vocês, mas tá difícil. Essa hora. E uma curiosidade também, pode notar que sempre quando a luz e o calor da lâmpada bate nesses poros de água, forma esse musgo. Agora eu vou pedir para todo mundo encostar, todo mundo no mesmo canto, para o pessoal que está saindo poder passar. Ah, não vou deixar o João passar, não. Ô, Adriano, Oi. ali atrás, onde é mais baixinho, eu notei que tava brilhante em cima da gente. É parte do quarto João. também? Ou... Além do quarto, um pouco de água também. Vamos? Vocês viram no corredor ali? Corredor? À Sim. esquerda? Beleza. Ele... É fácil de andar. Olha, tá ficando claro aqui. Tem mais lâmpada. Aqui um pequeno trecho que vamos ter que abaixar, mas são cerca de 15 passos mais ou menos. Água. Gente, olha o chifre aí. Ó. Ah, então peraí, vou ter que agachar mais. Ah, não, gente, eu não ia servir pra esse negócio de ficar tirando ouro, não. Eu não sei ficar abaixada nesse negócio. Tá nervoso. Mulheres e padres eram proibidos de entrar nas minas. Era? Ai, então graças a Deus. Eles acreditavam que traria má sorte Ai. e a mina ia Aí, ó, parar de bati meu produzir ouro. chifre. Eu bati Mas meu não era chifre. tão agradável a função delas. Isso quer que ele vai? Não. Dizer que só a forma rochosa. Ó. Que rocha é essa aí, gente? Valendo ponto. Alguém me fala que eu preciso de ponto. Todo mundo chegou? Bom, todo esse caminho que percorremos, seguindo o veio de quartzo, nos trouxe até esse ponto. Aqui estava a maior concentração do quartzo, então a maior concentração do ouro. Para mostrar mais uma vez para vocês o conhecimento do povo africano em engenharia, eles não retiraram todo o quartzo. Não porque não tenha ouro nele, mas se eles tiram essa pedra, toda a estrutura vai vir abaixo. Ela está formando uma pilastra de sustentação. Então era atrás disso que eles vinham. Encontrando, o grupo que vem na frente vai fazer outras perfurações para procurar mais, enquanto um segundo grupo vai quebrar o material. E um terceiro grupo para transportar lá para fora nas capangas, bolsas de couro que você joga o peso nas costas e ela fica presa na testa. Lá fora, tudo era triturado o máximo possível. Então esse material é colocado na bateia para fazer a decantação do ouro. Para fazer essa separação, hoje em dia se usa mercúrio. Só que mercúrio só foi chegar no Brasil a partir do século XIX. Aqui estamos falando do século XVIII. Então eles usavam plantas. Plantas que têm mercúrio em sua composição, como folha de maracujá do mato, jurubeba, entre outras. Com isso, o ouro, por ser mais pesado, vai ficar na parte de baixo da bateia, enquanto está fazendo aquele movimento circular nos rios, enquanto o restante do rejeito sai pelas bordas. Mas mesmo assim, vai sair um pouco desse ouro. Para não perder esse ouro que cai, bota-se couro de boi nos rios. Então esse ouro que está caindo, ele vai ficar preso ali nesse couro. Depois tira esse couro, bota para secar. Depois de seco, dá no couro. Pega esse couro e começa a bater nele para poder recuperar esse ouro. Então não desperdiçando nada. Então esse era todo o processo de extração de ouro.
Aqui do lado temos mais um túnel, que vai a mais 200 metros até sair na superfície, fazendo uma chaminé para a circulação do ar. Não é feito passeio aí devido à altura. O ponto mais alto é de apenas 1 metro. Chegando mais à frente, que quem for não vai conseguir virar para retornar. Vai ter que vir de costas, tipo o Michael Jackson. Vai sair no quintal dos vizinhos. Descobrimos isso devido a um dia que eles botaram fogo no lixo e a fumaça veio toda aqui para dentro. Nossa, que interrompendo perigo, hein? o trabalho nosso naquele dia. Ali do lado temos mais um túnel. Que vai a mais 500 Zona metros. de quartzo aqui. Eles iam escavar para cima, mas como vocês podem ver, o terreno começou a ceder. Então eles fizeram alguns testes e ali embaixo eles escavaram mais 500 metros até numa nascente de água. Eles perfuraram o lençol freático. Hoje não tem essa água escorrendo devido à mangueira que está fazendo esse trabalho. Também não é feito passeio ali, pois esse túnel é menor do que esse. Ele, a maior parte do caminho é arrastando. Então vai ralar o joelho, o cotovelo, vai rasgar a roupa, vai sujar. Então, para fazer esse passeio, até 2 anos atrás tinha. Aí tinha que vir num horário específico, que era depois do expediente, pois um tempo de passeio aqui é de 1 hora. Então, Eu consegui tirar foto, porque a sua lanterninha é boa e tem 2 pra cacete ali. Alguém foi ver e caiu o capacete ali. Acho que tá bom, tentando ver o que é. esse teto, ele tem esse formato que é conhecido como abóbada. Esse tipo de arquitetura é o mesmo usado nos tetos das igrejas, que ele distribui o peso nas laterais, o peso não fica num ponto fixo. Se fosse um teto plano, que nem de uma casa, o peso ia ficar só num ponto e toda a estrutura iria desabar. Eu ouvi vocês perguntando, alguém perguntando, que material é esse? Esse é o Itabirito, ou Itabira, Quintupi-Guarani, pedra que Ele veio brilha. pra vocês igualzinho. É o mesmo material. Ninguém ganhou ponto Mas que é não desse quis. tamanhozinho, é o tamanho desse. Ah, ué. É o mesmo material usado nos muros e ruas e calçadas mais antigas da cidade. Eles aproveitavam tudo. E para tirar, não é batendo com as picaretas, pois ele é um material muito duro. Se você bater, você vai conseguir quebrar, mas vai gastar muito tempo, muita energia. Para quebrar, vem com as ponteiras, faz pequenas perfurações, depois com as alavancas descamando, tirando em camadas. Com isso ele fica frágil. Dependendo da sua força, você consegue quebrar até com a mão. Lasca, né? Sim, é sempre deslascando elas. E ali é outra coluna de quartzo. Ah, ali, ó. Então essas duas partes só estão aí. Então Fica o ouro sentindo. tava aí. O ouro, na verdade, ele vai estar em todo o entorno. Então, Sim, mas tá mais se fizer a concentrado. separação da terra que está na sola dos nossos pés, possivelmente pode achar uma grama de ouro. Opa. Depois deixa esquentar em casa. É por isso que quando sai a gente obriga todo mundo a lavar a mão. Porque se tiver ouro na mão, que passou Nossa. na parede é nosso. O pozinho. Tem que lavar muita mão, então, pra juntar Então, alguma esse é o coisa. nosso foco aqui na Minas Gege. Não é ficar focando muito no sofrimento do povo africano, que esse sofrimento, só de entrar aqui, a gente já sente. O nosso foco aqui mesmo é passar para vocês esse conhecimento que eles tinham. Todo o conhecimento para fazer essa estrutura, para essa estrutura estar de pé, mesmo depois de 310 anos, mesmo depois de ter uma cidade sendo construída em cima dela, e essa cidade hoje tem automóveis, casas, tudo passando em cima, e essa estrutura está de pé. É mais seguro aqui dentro do que lá fora. Para derrubar isso daqui, é só se cavucar mais ou se usar explosivos e terremoto. E terremoto no Brasil não tem. Então, aqui embaixo não vai ter marimbondo, lá em cima eu fui picado. Então aqui é muito mais seguro. Aqui estamos a 150 metros da entrada e a 47 metros de profundidade. Então para a gente sair por aqui temos que escavar 15 andares. E possivelmente vamos sair na cozinha de alguém, aí dá para tomar um cafezinho com o Bruno. Eu fiz 3, porque aqui claramente não pode tentar extrair, mas aqui foi a rachadeira aqui com o tempo. Isso não é Não, da perigoso, época. esses pontos. É da época. Todo ano vem bombeiros e geólogos, principalmente da Universidade da UFMG. Recentemente, há 2 meses atrás, teve um grupo que ficou 4 horas nesse túnel de 200 Da metros, ventilação, né? fazendo pesquisa, que eles estão verificando ao certo quanta quantidade de terra era preciso tirar para a quantidade de ouro. Que tem um ponto aqui na cidade que você consegue, com 1 tonelada, conseguir as 20 gramas. Aí, alguns trechos, você já tem uma quantidade maior de ouro.
Um Eles pedaço mais levaram rico, até um né? pedaço de quartzo para fazer a análise. 1 tonelada de terra para 20 gramas. Isso quando tinha sorte. Porque a média era de 3 a 5 gramas para 1 tonelada de terra. Totalizando para 20 horas, 4 a 5 toneladas. Ou seja, a maioria naquela época, então, seria tudo funcionário de meia tigela, de acordo com o termo que você utilizou, por conta da dificuldade que eles teriam de conseguir. Mas em média eles conseguiam. Eles conseguiam por pessoa. Ficavam, não, o grupo inteiro. Ah, era pro O grupo. grupo Eles inteiro. ficavam aqui Se 14 fosse por horas, uma né? pessoa, Nossa, eu só fiquei até não daria. sucaçada. E Mas para eu trabalhar nas minas, só pessoas baixas. Pessoas altas, escravizados altos, eles não podiam trabalhar. E para eles não terem filhos e não ter uma geração de escravizados altos, os altos eram castrados. Eles tinham seu coito interrompido. A relação sexual naquela época era o coito. Então, um homem castrado é o coitado. Crianças castradas, para não poder crescer, que eles acreditavam que castrando elas não iriam crescer, elas eram os coitadinhos ou tadinhos. Então, quando vocês chamarem alguém de coitado ou coitadinho, tá chamando de castrado. Não, parei de falar essas coisas. Parei. Eu não gostava da palavra tadinho, agora que você falou. Então, Nossa, eu falo tanto, verdade. Ô, esses coitado. túneis menores acreditam que eram feitos por crianças. Crianças, a partir dos 7 anos, já trabalhavam nas minas. Por isso, Branca de Neve e os 7 Anões. Viu? Cantei Sempre quando vai passar uma coisa de minerador em histórias fantasiosas, tipo Senhor dos Anéis, essas coisas, é sempre o anão que é o mineiro. Gnome. Que era criança. Mas gnomo já é da cultura, se não me engano, irlandesa ou alemã, sei lá, isso. Mas, Gnome, leprechaun. Aí nos filmes, sempre quando vai colocar o cara minerador, é sempre um anão. É igual É um o do Senhor dos Anéis. World of Warcraft, as paradas, é tudo anão. Senhor dos Anéis. É engraçado que o anão, ele sempre faz estruturas muito grandes. É, mesmo ele sendo desse tamanho. Aí agora você entende, que eles começam lá de cima e depois vem abaixando. Jamek, Tá vendo? Aí é isso. Se quiserem tirar fotografia, podem ficar à vontade, podem filmar, usar flash. No mais, podemos retornar. Com a visita Mas se aqui, tiver até alguma entendendo dúvida, os pode- contos de... Se tiverem mais dúvida, podem perguntar. Então, essa aqui é a visão do Museu da Inconfidência. Ué, é o quê? 3 horas da tarde. Olha ali como é que tá o tempo. É o quê? 4 horas da tarde agora? 4 horas, olha isso aí, gente. Que impressionante. Olha. Então, essa aqui é a Praça de Tiradentes. Aqui em Ouro Preto. Chocolate quente, um goró quente, qualquer coisa. Não pode tomar um goró, não. Então, pessoal, esse foi o passeio de hoje com meus alunos. A Yara aí. E é isso. Um grande beijo e tchau.